Olá, eu sou o professor Vilmar Guarani, sou advogado, professor universitário, sou doutor em antropologia pela Universidade Federal de Goiás e mestre em Direito Econômico e Socioambiental pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. E atualmente estou lecionando algumas disciplinas de direito civil, especialmente em relação às obrigações e também contrato, teoria da Constituição, antropologia jurídica e direito digital. E nessa aula de hoje, trata-se, na verdade, de um resumo. Vamos falar sobre antropologia jurídica em seus aspectos primeiros ou principais, iniciais, na verdade. Vamos trabalhar aí conceitos como o conceito de evolucionismo, etnocentrismo. Vamos também trazer aí a contribuição de alguns antropólogos, né, e quais foram as contribuições destes antropólogos para a antropologia moderna, a antropologia na qual nós estudamos agora. E vamos trazer também um exemplo que perdurou por algumas décadas e que, na verdade, até hoje a gente sofre de alguma forma, alguma consequência de um grande debate que ocorreu entre os espanhóis, Frei Bartolomé de Las Casas e também Sepúlveda, sobre questões ligadas aos direitos dos povos nativo-americanos, ou como nós chamamos hoje de povos indígenas, né? Principalmente dos povos nativo-americanos que foram colonizados principalmente pelo Reino da Espanha. Então vamos lá falar um pouco, em primeiro lugar, antropologia. Antropologia é uma ciência social e ela tem como objeto estudar os povos em sua diversidade, ou seja, ela estuda os grupos humanos em todas as suas realidades, em seus contextos, né? ah, Estuda todos os aspectos de uma determinada cultura ou de um determinado povo. Então, ela estuda aspectos religiosos, filosóficos, econômicos, organização social, questões políticas, políticas internas, estuda questões ligadas, por exemplo, à vida cotidiana, jogos, enfim, todas as áreas interessam a antropologia. Tudo que se diz respeito a um determinado grupo humano, a uma coletividade, a uma sociedade, a um povo, é objeto da antropologia. É claro que nós estamos falando hoje de uma antropologia atual, moderna, porque nos seus períodos iniciais, a antropologia ela tinha como objetivo, ou melhor, como seu objeto, estudar povos além da Europa, né? Ou seja, os povos nativo-americanos, os povos do continente africano, do continente asiático, enfim, além para além, né, do continente europeu. Então, ela estudaria os outros, chamado, entre aspas, aí, de os povos exóticos. Né? Então, ela queria compreender quem eram esses povos americanos, como eles viviam, né, como era a sua organização social, política, econômica, ou até, na verdade, se eles tinham esse tipo de organização, né, ou até indo além, se eles eram povos, e se tinham almas, e se tinha religião, enfim, são assuntos que nós vamos tratar aí um pouquinho mais adiante, né? Mas vamos lá. E, etimologicamente falando, antropologia, né, você faz a junção de antropos com logia. Antropos é o próprio homem, né? E logia é estudo, é conhecimento, né? Então seria o estudo ou conhecimento do ser humano. Então isso é etimologicamente falando de antropologia. Antropologia é essa que tem, como eu disse, seu objeto de estudo são os seres humanos em sua diversidade. Ok? Feita essa consideração, podemos passar aí para o próximo ponto, que é um assunto importante dentro da antropologia, é uma escola que eu acredito que ainda há algum resquício desse tempo, mas cada vez menos, né? Que é a antropologia evolucionista. Então, nós temos que entender que nós estamos falando de uma ciência, né, que ela não é sozinha, ela se relaciona com outras ciências, principalmente com a filosofia, com a própria política, enfim. E no século 18, 19, ela se fortalecia, se aprofundava como ciência, mas houve um período aí que, por exemplo, a Platini chama de pré-história, né, da antropologia, ou seja, um período ainda que não se poderia falar em antropologia como ciência, mas mesmo assim era uma ciência, era uma realidade prática, né? Era os conhecimentos do contato com o europeu com o não europeu. E isso era feito através dos viajantes, através
dos mercadores, muitas das vezes dos escrivãos, né, que viajavam, ou de religiosos, sejam eles no primeiro momento católico ou protestante em tempos posteriores. Então existiam esse contato com os povos colonizados e eles faziam um registro tentando compreender quem eram esses povos, né, nesse período inicial. E depois, seguindo a história aí, juntamente com outras ciências, que a própria a sociologia começa também a trazer sua contribuição junto com a filosofia, conhecendo quem é o ser humano, quem é a humanidade, enfim. Então, nesse período, os estudiosos começaram a apresentar, na verdade, andando junto com a ciência biológica, né, a própria biologia lá de aquele grande teórico que todo mundo praticamente conhece, né, da teoria da evolução, no seu aspecto físico, no seu aspecto biológico, né, quando dizia que todas as espécies que existem hoje teve um momento em comum e que alguns vão se desenvolvendo no período histórico, né? Ou seja, há quem diga que todos os seres um dia viveu nos oceanos, e do oceano ele sai e vai se transformando, e alguns vão se tornando réptil, outros vão se tornando mamífero, e assim por diante, até ser o que nós somos hoje, né? Então, nós somos hoje esse período evolutivo, nem apenas da humanidade, mas de todos os seres vivos, na verdade, né? Então, a antropologia também caminha junto com a biologia, caminha junto com a filosofia e com a própria sociologia. E seguindo aí os ensinamentos de Darwin, né? Também a antropologia entendeu que o ser humano, enquanto sociedade, ela passou por alguns estágios para chegar na atual civilização. E eu estou falando aqui da atual civilização europeia, não estou falando de outra parte do mundo, porque nós estamos estudando aqui uma antropologia em sua origem, lá no seu primeiro momento, né? Então, o evolucionismo dizia que o ser humano era primitivo, quer dizer, é um aspecto cultural importante, todos os povos da Terra um dia foram primitivos, né? Só que nesse estágio de evolução, quer dizer, ele sai do primitivo e vai para a barbárie, e depois da barbárie ele atinge a civilização. Ou seja, o ponto comum é todo mundo viveu uma mesma realidade histórica, que eu poderia dizer universal. Mas, em algum momento, por alguns motivos, alguns fatores aí, que levaram centenas ou milhares de anos, alguns permaneceram na infância da história da humanidade. Outros foram evoluindo e se tornaram aí já os adolescentes, que eu poderia trazer aqui, como os povos chamados bárbaros, né? Lembrando que bárbaro é um conceito aí que a Grécia já conhecia, né? Roma também, ou seja, quem eram os bárbaros? Era aquele povo que não era da cultura deles, que não era de acordo com a sua realidade. Então, outros povos, mesmo a Europa hoje, a gente vai ver aí os germânicos, né? Que era considerado bárbaros, né? Pelos aqueles cidadãos romanos ou gregos, então eles eram os bárbaros, ou seja, era alguém já próximo da civilização. Mas civilização propriamente dita era o cidadão europeu, e no caso específico que nós estamos tratando aqui, né? Porque nós vamos ver a disputa um pouquinho adiante entre Las Casas e Sepúlveda, era o cidadão espanhol. Então, esse era o objetivo de toda a humanidade, caminhar nesses estágios, saindo, né, lá do primitivo, indo para o bárbaro, até chegar a ser civilizado como o demais europeu. E o europeu que nós estamos falando do século XV e século XVI, era o cidadão que já conhecia uma figura central católica, que era a figura do Papa, ou seja, o Papa é o líder supremo de uma fé única, que é a fé católica. Essa Espanha também conhecia uma organização sócio-jurídica ou sociopolítica reconhecida como a própria Espanha, o Reino da Espanha. Então tinha uma organização ali que tinha o rei da Espanha, que tinha príncipes, rainhas, princesas, tinha toda a nobreza, né? Então eles já conheciam esse tipo de situação também.
E a Espanha, como vocês sabem, passou por um período aí longo da história chamado de Inquisição, em que as pessoas eram julgadas. Então existia um sistema jurídico, um sistema ligado fortemente à Igreja Católica, mas que julgava as pessoas, né, ou até mesmo determinado povo, e dava ali a sua pena para essas pessoas ou para esses povos, né? Então, para você ver aí, nós estamos falando que o auge da civilização, então, nesse caso, seria a Espanha, e que todos os outros ou seriam bárbaros ou seria primitivo, e foi considerado primitivo todos os habitantes da América, em especial, porque nós estamos falando da América, né? Tanto os índios estadunidenses, o nativo, né, estadunidense, como também os habitantes da América Central e também da nossa América do Sul, né? É claro que em contextos semelhantes, né, povos que foram colonizados aí pela Inglaterra, né, ou pela própria França, depois pelos Estados Unidos, também tem a sua história de contato, né, seja com o mundo asiático, com o continente africano, enfim. Mas no nosso caso aqui, o que nos interessa é essa América, principalmente no primeiro momento, a América espanhola, mas é claro que vai vir isso para o Brasil também, né? Mas então, quem seria? Então, a antropologia ela tem esse papel, dentro desse papel inicial, uma teoria que surge, a teoria evolucionista. Não é uma criação pura, simples, 100% da antropologia, como eu falei. Ela vem da própria biologia, de Darwin, da filosofia e de outros contextos históricos aí, no ramo da ciência, que estudava, então, tentando dar uma explicação. A ideia era explicar por que esses povos são diferentes. Por que as línguas são diferentes? Por que eles não conhecem a fé católica? Por que eles não se desenvolveram, né, nos seus aspectos de tecnologia? Por que eles não conhecem ainda a pólvora, por exemplo? São alguns exemplos disso aí, né? E nesse conceito evolucionista, quem desenvolve essa antropologia são os europeus. Então, ao entrar em contato com outros povos, surge um conceito muito importante na antropologia, que hoje, atualmente, nós combatemos ele, mas que foi uma realidade durante muito tempo, o chamado etnocentrismo. E também eu poderia até dizer eurocentrismo. Significa dizer que quando você entra em contato com outros povos, se você é um observador, um antropólogo, por exemplo, um estudioso, você vai analisar esse outro povo, essas outras culturas, a partir da sua cultura, do seu entendimento, da sua ciência, da sua realidade. E nesse caso, você coloca a sua cultura, o seu povo, superior aos demais. E no caso do reino espanhol era isso, ou seja, como eles eram civilizados, todos os outros eram inferiores, era cultura inferiores. Sequer poderia chamar de religião as crenças indígenas. Não poderia chamar de um líder político aqueles que não conheciam a figura de um rei, né? E também não podia ser chamado de sistema jurídico se eles não conheciam a figura de um poder que julga, de um poder julgador, constituído, como nós sabemos hoje aqui na realidade brasileira, um sistema judiciário, né? É bem mais atual mesmo a nossa realidade. E aí nós temos o Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, temos a justiça militar, a justiça eleitoral, nós temos os juizados, a Justiça Federal, enfim, mas isso é uma estrutura da atualidade do Estado de Direito hoje no Brasil, do Estado Democrático de Direito. Mas a Europa, naquele período, né, do século XV e XVI, já tinha estruturas religiosas, políticas, né, estruturas de natureza jurídica. E, tendo em vista essa característica desse chamado etnocentrismo, eles passaram a ver que todas as culturas eram inferiores a deles. E no caso que nós estamos falando aqui é a cultura dos povos americanos. E nesses povos aqui nós vamos ver os contatos com os incas, com os astecas, com os maias e com os povos aqui do nosso Brasil, né? Todos eram considerados inferiores, por quê? Porque ele estava analisando o outro através da sua vivência, de toda a sua tradição, de toda a sua história, de toda a sua cultura, de toda a sua ciência e de seus saberes. Então você coloca o outro como menor do que você, menos importante do que você, sequer estão num estágio de civilização. São, no máximo, bárbaro. Mas no caso brasileiro e americano, nem bárbaro era povos que estavam aí numa fase da infância na história da humanidade, né? Então, é o primitivo realmente para eles. A gente vai ver alguns estudiosos que chegavam a falar que esses povos, na verdade, viviam no estado da natureza,
que eles nem viviam, eles vegetavam, ou seja, o alimentar-se, né, o se deslocar, o buscar por algumas questões, tudo isso era coisa por instinto, era algo da natureza, ou seja, esses seres da América do Sul e da América Central, e mesmo da América do Norte, para eles, não eram seres humanos. Tinha aparência de humanos, né, andava como seres humanos, mas era desprovido. Desprovido do quê? De fé, de rei e de lei. E chegou-se ao momento de falar: esse povo nem alma tem. Nós vamos ver isso um pouquinho mais adiante. Mas isso tudo dentro dessa visão evolucionista, eurocentrista ou etnocentrista. Diante disso, a gente vai ver que teve vários antropólogos, né, que, estudando os povos e outras realidades, começou a questionar essa teoria evolucionista. Então, a gente vai perceber um deles, muito importante para a antropologia, né, é o chamado de Franz Boas. Franz Boas, ele entendia que não existia uma cultura superior à outra. Na verdade, existia várias culturas, cada um com as suas importâncias, cada uma trazendo as suas contribuições, cada uma representando a sua realidade. Então, não existia para ele uma verdade absoluta, uma cultura única, apenas uma forma de organização social, política, religiosa, um sistema jurídico, mas cada povo tem a sua própria realidade, cada povo tem a sua crença, cada povo tem os seus valores, e não é uma superior à outra. Existem povos vivendo nesse planeta, mas cada um de acordo com a sua realidade sociocultural, espacial, enfim. Então, deu-se o nome dessa escola, dessa tradição aí na antropologia, né, desenvolvida então por Franz Boas, de relativismo cultural. Então, quando eu digo relativismo cultural, é porque você não considera mais uma sociedade mais importante, mais inteligente, mais evoluída do que as outras. Todas são sociedades. Todas têm culturas próprias, todas têm sua forma de organização. Outro importante é, antropólogo, considerado por muitos talvez aí um dos maiores, pelo menos da modernidade, da antropologia moderna, o maior nome, que é o Bronislaw Malinowski. Isso porque ele desenvolveu um método chamado de etnográfico, mas não só por isso, ele criou uma escola chamada funcionalista. Você passa a compreender uma sociedade através de suas funções, através das funções desenvolvidas pelo indivíduo e pelas instituições próprias. Cada parte ali ele criou-se, ele desenvolveu então esse pensar. Mas uma contribuição importante também dele, mais uma, né, é a criação do método chamado observador participante, ou observação participante. Significa dizer, na verdade, que o antropólogo ele não estuda apenas no gabinete, não apenas em livros ou revistas, como vocês estão vendo aqui atrás, mas ele vai aonde a população está. Ele vai, se ele vai estudar um determinado grupo no continente africano, ele vai para esse grupo africano, vai conviver com eles, vai participar dos rituais de cura, da magia, vai participar dos seus jogos, das suas histórias contadas, enfim, ele se insere, ele aprende a língua, ele aprende a cultura e depois ele registra, ele escreve isso. Então, ou seja, ele é um observador, mas não apenas um observador como alguém que está assistindo o filme. Seria alguém que ele observa, mas ele está inserido, ele está lá dentro, ele está convivendo. Então, é um grande antropólogo, é um grande estudioso, deixou uma contribuição aí para nós até hoje. Há quem entenda que para você realmente fazer antropologia, você tem que viver com o povo. Você tem que ir para lá participar de um período relativamente longo. Você pode ficar meses, anos, até décadas estudando o povo para compreender a realidade desse povo. Então, esse é Malinowski. Outro importante é Lévi-Strauss. Lévi-Strauss é um belga, é um franco-belga, né? E tem uma contribuição muito grande para a antropologia. Ele cria também uma escola, né, chamada estruturalista, que passa a compreender determinado grupo humano através de suas estruturas. Então, cada estrutura interligada acaba trazendo a compreensão do todo através de estruturas sociais. E para esse antropólogo também, o que diferencia o ser humano dos demais animais é a própria antropologia e a linguagem.
Antropologia porque é aquela antropologia que coloca o estudo do homem, né, em sua totalidade, em toda a sua diversidade. Então isso diferencia, ou seja, o ser humano estuda o próprio ser humano. A gente não vê, outras sociedades, por exemplo, eh eh a gente pode pensar nos símios, né, estudando outra sociedade de símios, ou estudando outros que não seja símios. Você não vê eh, uma alcateia de lobos aí, por exemplo, estudando como raciocina, como pensa os pinguins, e nem os pinguins estudando o outro. Ou seja, o ser humano, através de uma ciência que tem o seu objeto a própria humanidade. O objeto da antropologia não é mais como era outrora, o objeto da ciência não é a natureza, em seu aspecto físico, em seu aspecto espacial, geográfico, mas agora é o próprio ser humano. Por que que o ser humano é assim? Por que ele pensa dessa maneira? Por que que ele age assim? Então, a antropologia, juntamente com a linguagem humana, essa que é articulada, desenvolvida, que é uma produção cultural, e que o homem analisa o outro através, inclusive, das estruturas linguísticas, né? A própria semântica, a gramática, os dialetos, tudo isso se compreende na linguagem. Então, a linguagem, a própria cultura, a antropologia diferencia o ser humano do outro. Então, essa é uma das contribuições aí desse estudioso Lévi-Strauss, que morou no Brasil, ajudou a desenvolver a antropologia na própria Universidade de São Paulo, a USP, esteve entre os povos indígenas Bororo, no Mato Grosso, entre os Cadiuel, no Mato Grosso do Sul, esteve com os Caingangue no norte do país, no sul do país, enfim. Então, era um teórico, mas com uma vivência prática entre os povos e acabou construindo uma teoria muito forte. E também vai trabalhar, inclusive, uma questão fundamental na antropologia, que é a relação de parentesco, mas isso é coisa para outro momento, né? Então, esses são aí, dentre dezenas de antropólogos importantes, eu trouxe para vocês, então, Malinowski com o seu funcionalismo, né? Trouxe aí o Lévi-Strauss com o estruturalismo e o Franz Boas, né? Com a sua teoria também muito importante, a sua escola muito importante, que é chamado de relativismo cultural. Feito isso, podemos falar do debate entre Bartolomé de Las Casas e o Sepúlveda. Nós estamos falando, então, no século XVI, final do século XV para o século XVI, quando a Europa, né, já tinha feito aí o seu Tratado de Tordesilhas, e a Espanha iria assenhorar-se da grande parte do território americano, e eles queriam então saber até qual era o limite do tratamento, como seria essa alteridade entre os europeus com os povos nativos. Então, surgiu duas correntes muito fortes. Bartolomé de Las Casas entendia, eu já poderia dizer até que ele seria, quem sabe, aí, o pai do relativismo cultural, né? Porque Las Casas entendia e compreendia que os povos indígenas americanos, pelo fato de serem seres humanos, e eles eram para eles seres humanos, então eles tinham alma, né? Então eles tinham direito, inclusive, de ser catequizado, de ser orientado, de conhecer a fé cristã, que eram seres humanos e que, portanto, o direito deles de propriedade deveria ser reconhecido, esses povos não poderiam ser escravizados, não poderiam ser mortos, não poderiam fazer guerra contra esse povo, guerra de forma injusta, porque eram seres humanos. E como seres humanos era titular de direitos, esse sujeito de direitos, direito chamado esse de direito natural, ou justnaturalismo, que compreende que há direitos inerentes a todo ser humano, e esse direito natural é um direito universal e atemporal, porque todas as pessoas e todos os povos do mundo, pelo fato de ser criaturas, ou seja, foram criados à imagem e à semelhança de Deus, por esse fato eles têm direitos inerentes, como a vida, a liberdade, o direito de propriedade, o direito da liberdade. Então, essa era a tese defendida por Bartolomé de Las Casas. Inclusive, ele dizia que a maneira de ser, de viver dos povos nativos era muitas das vezes superior à dos europeus e até mesmo deles espanhóis. Ou seja, os valores, o senso de moral, de justiça, de equidade, mesmo eles não conhecendo a fé católica, mesmo eles não conhecendo o sistema jurídico, o sistema político como europeu, eram pessoas dotadas de inteligência, de personalidade e eram pessoas do bem, segundo Bartolomé de Las Casas. Por outro lado, o Sepúlveda entendia totalmente o contrário, pelo menos defendia isso,
Para Sepúlveda, esses povos eram primitivos, eram bárbaros, né? Então, o único direito que eles tinham era de ser subjugados pelas nações mais inteligentes, as nações civilizadas, que eram eles. Então, eles deveriam, sim, ser tratados como seres abaixo, né? Inferiores, e que o europeu tinha o direito de usufruir, de usar dessas propriedades, dessas terras americanas, e de ser senhores desses povos, que eles não eram civilizados. E que o contato, na verdade, era algo bom para eles, que eles estavam tendo a oportunidade de conhecer uma religião verdadeira, de conhecer uma organização política importante, né? Então, eles passaram a ter essa visão. E essa discussão ela permanece por muito tempo na história da humanidade, nesses últimos 500 anos. Então, os povos indígenas foram vistos muitas das vezes como desprovidos. É um povo que não tem fé, é um povo que não tem rei, é um povo que não tem lei. Tudo isso dentro dessa teoria evolucionista, dentro desse etno-eurocentrismo, que eles via todos os demais povos como os inferiores a deles. Então, meus caríssimos alunos e alunas, foi um prazer aqui trazer para vocês essas considerações resumidas sobre aspectos importantes da nossa antropologia. Eu espero que tenha trazido boas reflexões para vocês, que possam sair aí bem nas suas avaliações, que acontecerão em breve. Muito obrigado, tenha todos uma excelente semana.